Bom dia, galera. Bom dia quem já está aí conosco. Quem está entrando aí, sejam todos muito bem-vindos aí. Vamos começar a nossa aula. Estamos atrasados um pouquinho. Deixa eu me apresentar aqui. Vocês devem estar meio perdido aí, mas é normal. Meu nome é Flávio Brustoloni. Estão conseguindo me ouvir aí, gente? Conseguindo ouvir direitinho? Ok. Vamos lá, então. O pessoal deve estar meio perguntando aí o que houve com outro tutor. Eu não sei. Eu recebi a turma de vocês ontem à noite, né? Para assumir essa turma de administração Flex, ok? Então, a gente tem um encontro hoje. Hoje é o quarto encontro de produção do conhecimento científico, né? Então, a gente vai começar os trabalhos aí para a gente não perder muito tempo. Beleza? Então, estamos aí com algumas pessoas já na sala de aula. Se vocês puderem dar uma força aí para chamar o pessoal para vir para cá, porque eu sei que eles devem estar no outro grupo, né? E aí eu fui instruído a criar um outro grupo da turma para a gente poder trabalhar, então, a partir de agora, ok? Sem mais delongas, vamos produzir, então. Deixa eu me apresentar um pouquinho. Então, eu já falei que eu sou o tutor Flávio, eu já estou há 12 anos na instituição, sou formado em administração, eu tenho habilitação em comércio exterior, eu tenho um MBA também em gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, eu sou teólogo também, tenho uma pós-graduação também na parte de aconselhamento e a gente já atua em alguns cursos na Uniaselv já há alguns anos, né? E hoje nós estamos aí, né, para assumir a turma de vocês. Então sejam todos muito bem-vindos, né? Se vocês puderem ir chamando o pessoal para cá, podem ir chamando. A partir de agora a gente vamos pegar junto aí nesse tempo aí, beleza? Hoje então, nós vamos fazer assim, nós vamos passar o conteúdo. Vamos ter que revisar, porque hoje é o quarto encontro dessa disciplina, né, da produção do conhecimento científico. Essa disciplina é a antiga metodologia científica, né? É uma disciplina aí que ela é inicial, né? Inicial para todos os cursos, porque ela vai ensinar a questão da aprendizagem, da iniciação científica, pesquisa, desenvolvimento de trabalhos, etc. Então, a gente vai fazer uma breve revisão aqui, e aí depois eu abro espaço aqui para fazer perguntas, tirar dúvidas de vocês, e a gente se alinhar com alguma coisinha aí. Pode ser? Qualquer coisa, vocês, eu só peço que deixem os microfones mutados, né, conforme já está, e precisar falar comigo, levanta a mãozinha, tem ali o levantar, né? Aí a gente para aqui e a gente faz a perguntinha aí. Vocês podem interromper, não tem problema nenhum. Eu só pediria que, acerca do andamento do curso, como funciona e tal, a gente conversa no final da aula, tá? Aí agora a gente vai tratar só do conteúdo. Pode ser? Vamos lá então, gente. Já que nós já temos aí... deixa eu me posicionar aqui. E vamos para cima, vamos para frente aí. Qualquer problema, gente, vocês me avisam aí se não estiver aparecendo alguma coisa... Tá? Vocês me avisam aí. Então já demos as boas-vindas aí. Estamos com 8 pessoas já. Vocês que estão conectados aí, gostaria de conhecê-los também, né? Afinal de contas, nós vamos caminhar um bom tempo juntos aí. Eu queria saber de vocês só o seguinte, o nome, ok? Se você puder, o nome... da onde você está falando, né? Qual é a cidade, o estado que você está falando e o que você faz, qual é a sua ocupação atualmente. Pode ser? Podemos fazer assim? Deixa eu ver aqui na minha listinha aqui quem vai ser a primeira vítima aqui. Vamos começar com Denis Costa, é isso? Denis Costa? Bom dia, Denis. Denis, bom dia, tá me ouvindo? Você pode desmutar aí. Não tá aí o Denis. Então tá, conectou, talvez esteja com alguma dificuldade. Vamos para o próximo então.
Evaniele Santos, é isso? Evaniele. Bom dia, Evaniele. Bom dia. Tudo bem? De onde você está falando? Tudo sim, eu tô falando do Rio Grande do Sul, Passo Opa! Fundo. Muito bem. Do Rio Grande do Sul. Qual a cidade lá? Sou de Passo Fundo. Passo Fundo. Muito bem, uma gaúcha aqui no grupo. E você faz o quê, Evaniele? Legal. Eu não sou gaúcha, eu vim morar pra cá. Ah, Passei você um veio ano morar pra fora cá. e morei pra cá. Entendi. No tempo livre, no caso, com eu trabalho no depois na farmácia São João. Ah, muito Trabalho um bem. pouco na área de vendedora. Muito bem. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos lá, então. Quem mais? O Denis apareceu aí, o Denis? Denis, é isso, né? Vi que você desmutou aí. Não? Vamos pro próximo, então. Umbele. Umbele, é isso? Umbele Barros? Ô, Bom dia. bom dia, Umbele. Isso mesmo, em BR. Muito bem. E aí, você está falando de onde? Eu tô falando do Rio Grande do Sul, Pelotas. Opa, de Pelotas. Muito bem. E, e você faz o que lá? A gente tem uma oficina e eu cuido da parte financeira. Por isso o curso de administração para tentar melhorar. Ah, muito bem. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fred, também. Bem-vindo. Obrigado. Vamos ver aqui. Tá entrando mais gente aí. Vamos ver aqui. É Evelyn Alencastro. É isso? Evelyn, seja bem-vinda, Evelyn. Oi, bom dia, obrigado. Bom dia. Você está falando de onde? Seu avô. São Leopoldo. Tem o pessoal tudo do Rio Grande do Sul aqui, mas que barbaridade! E você faz o quê? Trabalho numa loja de vestuário feminino. Ah, muito bem. Muito bem. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, né? Guilherme Santos. Onde está o Guilherme? Guilherme Santos. Bom dia, Guilherme. Conseguiu conectar? Guilherme, vamos ver próximo então. Ítalo. É isso, Ítalo Oliveira? É isso, bom dia, professor. Tudo Bom bem? dia. E aí, meu amigo? Você está falando de onde? Eu falo do Rio Grande do Sul também. Muito bem. Muito bem. E você faz o quê? Eu trabalho como conferente, só que no momento eu não estou atuando porque eu sofri um acidente de moto e aí eu acabei perdendo o movimento do braço esquerdo, né? Ah, entendi. E, sim, Entendi. Melhoras para você então, né? Que você tenha é, uma plena recuperação o mais rápido possível. Tá bom? obrigado, obrigado. Vamos lá então. Kathleen Gotardo, é isso, Kathleen? Bom dia, Kathleen. Kathleen não está podendo falar. Tem alguém que falou no chat aqui. Eu já vou ver quem está falando no chat. Deixa eu ajudar o pessoal aqui. Deixa eu só ajudar o pessoal aqui. Tem um pessoal que está meio perdido aqui no grupo. Vamos botar aqui. Vamos lá. Marcos Lopes, o meu parceiro. Olá, Marcos. Bom dia, tudo bom? Eu sou o Marcos, eu estou morando hoje em Vilanópolis, aqui no Rio Grande do Sul. Eu trabalho no grupo Platec, que é uma empresa de válvulas para petróleo, perfuração, toda essa parte aí. E hoje eu sou o líder operacional. Muito E bem. inventaram um cargo para não me pagar mais. Tá certo, tá certo. Eu estava cuidando de 2 setores, agora eu cuido de uma área inteira agora. Tá certo. Inventaram isso daí. Porque eu não tenho diploma, né? Entendi. Mas que bom. Agora vamos atrás do diploma. Né? Vamos atrás do diploma, vamos correr atrás, com certeza. Valeu. Seja muito bem-vindo, Marcos, e obrigado por me ajudar aí no primeiro dia, divulgando, chamando o pessoal aí para aula. Obrigado, tá?
Maria Eduarda. Tá aí a Maria Eduarda? Olá, bom dia. Bom dia. Você fala de onde? Alegrete, Rio Grande do Sul. Alegrete. E aí? Você faz o quê? Eu trabalho com meu irmão, ele mora em Floripa, e é com pulseiras artesanais. Ah, muito bem. Seja muito bem-vinda. Deixa eu ver aqui quem mais. Sandra. Sandra H tá aqui. Bom dia, Sandra. Você tá conseguindo ouvir aí? Sandra? Não? Simone Rocha. Já vamos começar a aula aí. Simone está por aí? Bom dia. Bom dia. E aí? Você está falando de onde? Eu falo de Sapiranga, Rio Grande do Sul. Sapiranga, muito bem. E você faz o quê, Sandra? Ah, Simone, desculpa. No momento eu estou trabalhando de diarista, de fazer faxina. Uhum. Ok, muito bem. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Então vamos lá, gente. Vamos começar a nossa aula, então. Para quem está chegando agora, eu sou o tutor Flávio Brustoloni, estou assumindo a turma de vocês. Recebi ontem à noite essa missão, importante missão, né? Eu falo do Polo Alpex de Joinville, Santa Catarina. Eu já estou na instituição há 12 anos, então eu sou um tutor que já tem um pouco de experiência. Na época que eu entrei eu tinha cabelo, não tem mais nada agora, caiu tudo. Né? Então tenham paciência com o velhinho aqui. Né? Tem que ter paciência com o tutor aqui. Tá? Eu estou aqui para ajudá-los a chegar, a vocês atingirem o objetivo, o sonho de vocês da graduação. Então nós vamos estar junto aí. Já formei algumas turmas, né, de administração, já formei algumas turmas de processo, eu sou formado em administração, então todas as áreas de gestão a gente já tem atuação há alguns anos. Tá? Para mim está sendo um grande desafio, não somente pela questão de ser online, né, EAD, porque a gente é acostumado com sala de aula presencial, eu ainda tenho uma turma presencial em sala de aula, mas principalmente pela questão dessa dinâmica, né, essa dinâmica das aulas, das grades que alteram disciplinas e tudo mais. Então esse materialzinho aqui eu já quero combinar com vocês o seguinte, eu tenho um site, né, que é meu, onde eu disponibilizo todo o material das turmas, né? Os materiais que a gente passa aqui na sala de aula, eu disponibilizo tudo lá. E eu também crio uma página para vocês, uma página da turma de vocês. Eu vou levar um tempo agora para montar tudo isso, né? Porque, como eu falei, eu recebi a missão ontem, e aí, à medida que for ficando pronto, que as coisas forem caminhando, a gente vai avisando lá no grupo, tá bom? Diga, Elaine. Oi, senhor, bom dia, tudo bem? Bom dia. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá ouvindo. A outra tutora, ela gravava as aulas, eu consigo assistir até um horário e depois eu não consigo assistir mais. Aí o senhor vai manter isso aí ou não? Então, eu vou tentar manter, tá? A Uniaselv, na verdade, ela instrui a gente a não gravar as aulas. Tá. Certo? Nós temos uma orientação de não fazer isso, mas eu vou ver o que eu consigo fazer aqui para vocês. Tá bom? Ah, tá bom, obrigada. De nada. A ideia, gente, é assim, ó, do ensino à distância, tem muita gente que depois vai assistir a aula por causa de horário, coisa assim, tudo certo. Mas eu sempre aconselho vocês a participarem da aula, tá? Para ter interação, para a gente poder tirar dúvidas, porque o simples fato de vocês só assistirem, só participarem como espectadores, isso vai desmotivá-los, tá bom? Então eu aconselho, né, para mim, do prof para vocês, procurem interagir. Se vocês têm problema com horário, né, procurem buscar estar numa aula, numa turma em que vocês consigam participar da aula. Ah, professor, eu trabalho de manhã, então você pega uma turma à noite. Ah, eu trabalho à noite, então você vem para de manhã. Interaja. É muito importante vocês estarem
presentes, vocês serem protagonistas do processo. Porque se vocês só assistirem, vocês não vão conseguir ir longe, gente. E hoje, o passo que vocês estão tomando, né, de estarem participando de uma graduação, de estarem se preparando para o mercado de trabalho, buscando novas oportunidades, é algo muito importante, tá bom? Então, assim, se organizem realmente para participar das aulas. Eu sei que é uma vez só por semana, é um tempinho que a gente vai ter de manhã. Então, tire esse tempo com carinho para você estar realmente participando, para você estar fazendo o negócio aí acontecer. Legal? Vamos lá, então. Dito isso, vamos continuando aqui. Hoje, então, é o 4º encontro da disciplina de produção, né? O que a gente vai ter hoje no cronograma, tá? Deixa eu só ver aqui no chat, aqui tem um pessoal que se apresentou depois aqui. A Kathleen está aqui, está sem voz. Salão de beleza e confeitaria, muito bem. A Denis, Noite travou, tá bom, tá manicure. Olha só, pessoal do terceiro setor aí, prestador de serviço, muito bem, né? Então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, né? A Denis e a Kathleen. Tá? Sejam muito bem-vindas. Vamos lá. Vamos continuando aí. Vamos lá então, gente. Então, o cronograma do nosso encontro, tá? Eu já quero deixar aqui um bem bolado com vocês. Já um combinado, não é um bem bolado, um combinado aqui. As nossas aulas começam às 8h20 em ponto, tá? Eu já deixo o link, geralmente, da aula, eu já disponibilizo para vocês umas 7h30 da manhã. Por que tão cedo? Porque geralmente às 8h20 dá problemas de conexão porque é todo mundo querendo entrar nas aulas. Então isso dá uma sobrecarga no sistema ali, dá uma sobrecarga na rede. Então geralmente tem gente que não consegue entrar, dá erro, dá problema de conexão, enfim, dá aquele monte de coisa. Então eu já disponibilizo, gente, no grupo do WhatsApp, 7h30 da manhã, eu estou colocando o link lá, tá? Exceto se acontecer algum problema técnico, como às vezes acontece, aí atrasa um pouquinho, mas geralmente ali entre 7h30, por aí eu devo estar colocando o link para vocês entrarem na sala de aula. Vocês estão conectados? Beleza. Agora, se deixar para conectar muito em cima do horário, aí geralmente dá problema, tá bom? Vamos lá então, gente. No final da aula, a gente vai passar aí um tempo, eu vou deixar um tempinho para vocês tirarem dúvidas sobre o funcionamento, sobre o curso, o que vocês quiserem saber, tá bom? Vamos lá então, nós vamos fazer então a correção das autoatividades da unidade 3, né, que vocês tiveram na aula passada. Vamos revisar alguma coisa dos conteúdos. Aqui tem um vídeo de encerramento, mas eu não vou passar esse vídeo. De repente até eu passo, tá, gente? Vamos ver como é que vai ficar o tempo aí, que a gente tem algumas coisinhas para passar. Senão depois a gente passa na outra aula, que não é um vídeo de encerramento. Eu tenho um videozinho de uma palestra bem interessante, eu gostaria de passar para vocês, 20 minutinhos, mas aí a gente vê. E aí, depois vocês vão fazer a avaliação final N4. Lembrando que hoje já foi liberada a avaliação, são 4, né? A N3 vocês têm que fazer o agendamento no polo de vocês para fazer presencialmente, e a N4 vocês vão fazer no AVA, né, que é a discursiva, que é a que mais vale ponto. Ok? Vamos lá então, gente. Vamos fazer então a revisão e a correção das autoatividades. Essas autoatividades estão no PDF de vocês, na apostila em PDF, lá na trilha de aprendizagem. Então vocês baixam lá o arquivo, tem gente que imprime, tem gente que não imprime, aí fica de cada um, né? Você pode olhar lá as autoatividades e esse material é importante para que você possa ajudar na fixação do conteúdo, tá bom? Vamos lá então. Lá na página 200, no tema 7, tá? Na página 206 tinha essa pergunta aqui. Existem 2 tipos principais de raciocínio, o pensamento dedutivo e o indutivo. Aí ele fala aqui os conceitos, né, de cada um.
Vamos ver aqui quais são as opções aqui, ó. Tem 5 opções. O que vocês colocaram aí? Coloca no chat lá qual é a opção que vocês marcaram. O que vocês acham que é aí do tema 7? Vai lá, gente. O que vocês colocaram aí? Ou vocês não fizeram as autoatividades? Ai, ai, ai. Fizeram. Vocês são uma turma top aí, gente. O que vocês acham aí? Pode olhar rapidinho aí. Nada? Não fizeram nada? Então vamos lá. Diga, Marcos. Professor, a gente tinha parado no tema 5 ali ainda. Oi? A gente tinha parado na última aula no tema 5, esse daí acho que é o tema 7, né? Vocês estavam... O encontro de vocês não foi o... Estava começando a fazer ali produção científica e inovação. Tá. Tá agora. Então, foi... Então, na verdade... Mas vocês tiveram o terceiro encontro na aula passada, né? Me passaram... Então, a tutora, ela não terminou a aula, certo? Mas aí vocês têm que fazer o seguinte. O conteúdo... Na unidade 2. Unidade 2? Me passaram que vocês estão no 4º encontro, hoje. Eu não cheguei porque eu não tive acesso ao material da turma de vocês ainda. Então eu não tenho o cronograma, só disseram, ó, amanhã é o 4º encontro. E aí eu preparei o 4º encontro aqui. Então vocês, a última aula, semana passada, foi o 2º encontro, é isso? E terminou ali, agora está tema 5 de aprendizagem. É que eu acompanho pelo PDF, né? Que ela passava pelo Sim. PDF ali, que fica disponível ali no AVA. Sim. Eu acompanhava por ali e fazia as anotações por ali. Certo. Tema 5, E então. a Então vocês... atividade, ela nunca cobrou da gente não, cara. Né? Eu fazia assim, mas eu fazia por fazer, né? Mas em casa, mas Certo. nunca foi cobrado, não. Não, isso aqui não vale nota, tá? Como eu digo... Não, mas assim, pô, de correção, essas coisas, eu fazia por fazer em casa, né? Mas... Sim, sim. Então, a gente vai fazer o seguinte. Então, a gente vai pular aqui então, esse material, porque a gente faz o quê? A orientação que a gente tem é de fazer a correção das autoatividades. Até para que vocês também não percam conteúdo até o dia da avaliação, né? Então, a gente vai fazendo essas autoatividades, a gente corrige. É bom para que vocês tenham essa fixação. Não são todas as disciplinas, tá, que a gente faz essa correção. Essas aqui específicas, que são disciplinas novas, que estão da grade nova, a gente faz a correção. Mas vai ter algumas disciplinas que vocês vão ver que a gente não vai fazer. Tá? Vocês ficam livres para fazerem. A gente segue, na verdade, é uma orientação da Uniaselv, né? Dentro de algumas matérias novas aí, para a gente estar ajudando vocês na questão da fixação do conteúdo. Mas se não fizeram, tudo bem. Agora a gente tem que ver o seguinte. Me passaram que vocês estavam no 4º encontro. Eu não tinha acesso ao cronograma de vocês, né? Como eu disse, eu recebi a turma ontem à noite. Tá? Aí eu montei esse material aqui, né, com base naquilo que passaram. Então eu vou fazer o seguinte. Deixa eu achar o material de vocês aqui. Deixa eu ver onde é que vocês pararam. Vocês pararam no tema... Vocês estavam no tema 5, é isso? Ah, é o 4º encontro. A tutora que estava atrasada. Entendi. Então tá. Eu vou ter acesso ao cronograma de vocês depois, tá, gente? Falando em cronograma, tá? Eu tenho mais uma ferramenta que eu utilizo exatamente para ajudar essa questão das aulas, né? Vocês conhecem o aplicativo Agenda Google, né? O Google Agenda, eu replico todas as aulas, todos os encontros, eu replico dentro da Agenda Google. Tudo que está lá no AVA, o cronograma de atividades, eu replico na Agenda Google e eu disponibilizo para vocês no celular de vocês. Então, quando vocês chegam na terça-feira, vocês
Vocês vão dizer assim, ah, professor, vai ter aula, não vai ter aula, o que vai ter, o que não vai ter? Vocês não precisam entrar no AVA de vocês, no aplicativo, vocês vão olhar diretamente ali nos compromissos ali da agenda, né? E aí vocês vão ver ali que aula que tem. Se tiver alguma alteração, eu já altero em tempo real para vocês. E nesses compromissos também tem todas as orientações, o que faz o encontro, né, como é que vocês vão proceder e tudo mais. Depois eu vou explicar direitinho como é que vai funcionar, tá? Eu primeiro preciso montar isso, ter acesso ao cronograma de vocês, me estabelecer na turma, né? Porque, como eu disse, eu recebi ontem à noite, então eu tenho muita coisa para fazer agora. E assim que tiver tudo pronto, vocês vão ter acesso a essa ferramenta também que ajuda bastante no dia a dia, tá bom? Denis, obrigado pela informação aí. Tá? A tutoria me passou realmente que era o 4º encontro, mas eu não tenho como voltar o terceiro encontro, né? A gente precisa seguir o cronograma porque hoje já vai estar liberada a avaliação de vocês, tá? Então eu vou pular aqui a correção, já que vocês não chegaram nesse ponto ainda, e a gente vai ter que revisar alguns conteúdos. E aí eu vou deixar aberto a unidade 3 que vocês não fizeram ainda, para vocês lerem em casa, né? Eu vou ficar mais um tempinho aqui, e se sobrar um tempinho a gente passa uma palestra aí para vocês no final aqui da aula. Pode ser? Aí a gente não perde aí o conteúdo, e a gente consegue, da mesma maneira, a gente consegue passar alguma coisa aí para vocês bacana, para vocês saírem top hoje da aula aí, a nossa primeira aula. Ok? Vamos lá. Então vamos passar para frente aqui essa parte da correção, tá? Vamos passar aqui, já está tudo aqui, você está tudo lá, vocês vão pegando o bizu aí. Ó. Então vamos ter uma revisão aqui, né? Do primeiro tema, do tema número 1, né? O roteiro para elaborar trabalhos na universidade. Vocês chegaram a fazer aquele trabalhinho, né? De você fazer uma revisão de literatura, dar uma olhada em alguns autores, montar algumas citações. Vocês chegaram a fazer esse trabalhinho, não? Alguma coisa em casa? Não? Não fizeram. A tutora não pediu isso para vocês ou vocês que não fizeram? Tá certo. Tá certo. Então tá bom. Não foi passado também. Beleza. Então tá bom. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos passar um pouquinho, porque eu tenho... são 9 horas agora. Vocês com certeza já tiveram... isso aqui é tudo da unidade 1, né? O tema 1. Então lá fala sobre a questão de você montar, né, a primeira pesquisa científica. Então tem um momento que você vai fazer uma revisão de literatura. O que é uma revisão de literatura? Quando você vai fazer um trabalho científico, partindo do pressuposto que todo trabalho científico, ele parte de uma demanda, de uma problemática. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Vocês sabem como é que foi inventado o micro-ondas? O micro-ondas foi uma invenção descoberta por acaso, né? Teve um cientista militar, né, meados ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, ele estava trabalhando num tanque de guerra. Em cima desse tanque tem um radar. Você sabe aqueles radar fica rodando ali? Ele estava trabalhando e ele tinha, isso era na cidade, se não me engano, lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, e aí ele estava consertando aquele radar e ele tinha uma barra de chocolate no bolso da calça. E ele estava trabalhando com aquele radar e quando ele foi pegar o chocolate estava totalmente derretido, mas não estava quente, estava um dia frio, né? Lá tá aquela região, naquele dia estava bem frio. E ele notou que o chocolate estava totalmente derretido na calça dele. E ali foi onde nasceu, né, por acidente, a invenção do micro-ondas, que trabalha com micro-ondas,
né, que agitam as moléculas que aquecem os alimentos. Esse é um tipo de experiência que deu certo e a gente utiliza até hoje, né? Foi por acaso. Mas a maior parte das pesquisas, as problemáticas, elas nascem, como o próprio nome já diz, de um problema. Vamos citar um exemplo aí? Vocês lembram da pandemia, né? Tivemos aí em 2020, até o ano passado, nós tivemos aí a pandemia. O que aconteceu com a pandemia? Os laboratórios tiveram que começar a desenvolver vacinas. Por quê? Porque precisava rapidamente ter uma resposta, precisava ter uma solução para o problema que estava matando tanta gente. Então, a pesquisa, independente de que âmbito que seja, né, no caso de vocês de administração, vocês vão ter algumas pesquisas para fazer alguns trabalhos aí ao longo do curso, né, que vão trabalhar geralmente com problemáticas. Vamos dar um exemplo aqui de uma problemática na área de gestão. Vamos supor que vocês vão numa empresa e a empresa tem uma alta rotatividade de funcionários. Ou seja, o pessoal vai trabalhar lá na sua empresa e não fica lá, não para ninguém. Vocês conhecem, já ouviram esse termo? Poxa, não para ninguém lá na empresa. Já ouviram isso? Por quê? Porque tem algum problema lá. Deixa eu ver se entra mais alguém na turma aí. Né? Então, por que essas pessoas não estão parando lá na empresa? Então, isso é uma problemática. E aí, o administrador ou o consultor, que também é administrador, ele vai lá na empresa fazer uma análise, vai fazer uma pesquisa, verificar o que está acontecendo. Quando ele vai montar, né, o seu diagnóstico acerca do que está acontecendo, ele precisa ter um embasamento científico. Então, ele vai trabalhar com alguns autores, né, que trabalham. Então, ele descobriu, por exemplo, vou pegar o meu amigo Marcos aqui. O Marcos está lá na empresa dele, e aí lá no setor dele ele descobriu que está tendo muito problema de retrabalho na área lá. Muitos trabalhos estão voltando, e aí ele vai pesquisar, ele é o responsável lá da área, ele vai fazer uma análise no que está acontecendo, e ele descobre que tem um problema na parte de motivacional. Os funcionários estão desmotivados por causa do refeitório. O refeitório está em desacordo, a comida é muito ruim, o tempo de refeição, de pausa, não está sendo respeitado, enfim, está acontecendo algumas coisas. Então ele vai buscar nessa parte alguns autores que já escreveram acerca do assunto para poder, então, embasar, para poder, né, criar uma base naquilo que ele vai escrever para apresentar essa pesquisa para o chefe dele, para resolver o problema. Então, quando a gente fala em trabalhos na universidade, quando a gente fala em revisão de literatura, nada mais é do que isso. É você buscar em livros, em internet, em revistas, em materiais, autores, especialistas que já trataram, já lidaram com o assunto que você está lidando, né, que você está tendo esse contato, vamos dizer assim, e aí você vai anotar lá no seu trabalho, na sua pesquisa, quem está falando isso. Ok? Deu para entender, gente, o que é essa questão da revisão de literatura? Ficou mais ou menos claro aí? A gente vai conversando sobre isso, tá? A gente vai conversando sobre isso aí, né? Infelizmente, né, a disciplina já está acabando, mas a gente vai revisando, a gente vai conversando sobre isso aí ao longo do curso, tá bom? Então não tem como perguntar a maior dificuldade, porque vocês não fizeram atividade, vamos para frente então. Então tem aí uma outra pesquisa que foi da aula anterior, né? Talvez vocês não fizeram também, né? Mas a gente pode fazer agora rapidinho. Nós temos um problema aqui, ó. Inclusive bate com o exemplo que foi dado aqui. Vamos conversar um pouquinho aqui, gente. Nós temos um primeiro problema aqui, a validação do problema, a validação da jornada. Então, o primeiro problema que nós temos é como melhorar a experiência dos colaboradores no intervalo do almoço. Digamos que você tem um problema com os colaboradores e eles estão no horário, no intervalo do almoço,
eles estão tendo dificuldade depois para voltar a trabalhar, ou, enfim, estão reclamando muito do que não tem, que fica muito apertado o horário, e isso tem gerado desmotivação no trabalho. Tá? É um período de pausa, isso é obrigatório por lei, né? Mas o que você faria? Vamos fazer um brainstorming aqui, vamos fazer uma conversa livre para resolver esse tipo de problema. Eu sei que são poucas informações, você não sabe nem como é que é o local, não sabe o que está acontecendo, mas vamos falar genericamente. Que ideia você daria para a gente melhorar a experiência do intervalo para o almoço? Imagina você, né? Você tem que partir uma empatia do gestor para a gente poder entender essa questão. Se quiser, pode abrir o seu microfone e pode falar. Pode falar, Marcos. Isso daí aconteceu uns 2 anos atrás ali onde eu trabalho. Como é que foi solucionado ali? Na época eu estava cuidando do setor de investimento. Só que vários outros setores vinham e reclamavam comigo, porque eu ia e falava com a direção, né? Que ninguém queria falar na época. O que foi feito? A gente reuniu todo mundo e a gente estipulou. Aí, como a gente conversou com a direção e a direção também não queria aceitar os horários, a gente conversou com o sindicato. Aí o sindicato foi na empresa e teve uma votação. Aí a maioria de venceu foi por votação. Aí melhorou, aí ninguém nunca mais reclamou de horário de ganhar. Muito Na bom. verdade, então a gente pegou, conversou com todos e fez uma votação. Entendi. Aí a maioria ganhou e ficou assim ali. Entendi. Muito bom. Muito bem. Então foi direto com o sindicato. Vocês resolveram. Muito bem. E aí resolveu o problema. Sim, resolveu o problema. Muito bom. Já faz uns 2 anos que ninguém fala mais nada disso aí, ó. Aí, ó. Agora são outros. O problema do refeitório ali acontece também, mas só que ali o que acontece? Eles fazem umas, como que fala? É tipo umas votações assim, que aí eles mudam o cardápio, faz assim, porque também estava dando bastante problema nisso aí também. Uhum. Entendi. Vai estar mais interativo lá o pessoal agora. Entendi. Eles viram que tipo, o pessoal participando mais, nem que seja uma votação, um negócio ali, engaja melhor, sabe? Entendi. Porque só só o líder manda, só tal pessoa manda, aí não engaja nada. Entendi. Entendi. Muito bem. Muito bem. Obrigado, Marcos. Mais alguém? Quem gostaria de falar aí? Como é que pode melhorar a experiência dos colaboradores no intervalo para o almoço? Vamos lá, gente. Você já teve uma experiência, que nem o Marcos já teve, o que você faria? Um de cada vez aí para não dar tumulto aí. Eu vou chamar, hein? Vou chamar uma vítima. Não? Então eu vou escolher aqui. Vamos falar mais uma pessoa aqui. Vamos pegar a Umbele aqui. Vai lá, Umbele, fala para nós o que você faria para resolver esse problema aí. Oi. Pois é, eu acho que o Marcos colocou ali, foi bem legal, né? No caso, o grupo todo pôde colocar a ideia, né? Eu acho que seria mais ou menos isso, todo mundo junto tentar resolver, né? Uhum. Muito bem. Então tá bom. Obrigado, Umbele. Nada. E temos um problema B, como melhorar a experiência dos alunos no intervalo. Agora vamos para uma escola. Né? Vamos dizer que tem o mesmo problema. E aí? O que você faria? Vamos lá, dona Simone, fala para nós aí. O que você faria? Eu vim da cidade chamada, na capital, Rio de Janeiro, né? E eu gostava bem dessa dinâmica ali nas escolas, essa questão de organização do recreio ali, né? Do intervalo. Que eles colocavam ali por turmas, né? Por séries, né? E aí ficava bem organizado e não havia reclamação, né? Aqui já na parte da educação aqui no Rio Grande do Sul, acho que essa parte é em falha, que às vezes colocam ali crianças misturadas. Mas eu acho que os pais ali, né, fazendo realmente a votação, igual o nosso colega colocou, acho que ficaria bem organizado ali, essa problemática. Muito bem. Muito bem. Obrigado. Muito obrigado pela participação aí. Vamos lá.
Então já temos aí, né, já vimos aqui algumas situações, algumas problemáticas, algumas pesquisas, né, que provavelmente foram feitas, e aí para poder resolver esse problema. Tá? Então vamos para frente aqui. Agora tem o tema 3, né? Tire da gaveta, mostre o seu trabalho para o mundo. Tinha uma atividade para ser feita aqui, né, de um texto que vocês deveriam acrescentar uma contribuição lá. Vocês chegaram a fazer essa atividade, não? A tutora passou para vocês, tinha bastante atividade aí para fazer, ela não passou, não passou? Ou já corrigiram? Não. Tá bom. Como diz o gaúcho, né? Mas que barbaridade, né? Tá certo. Vamos para frente então. Então vamos passar isso aqui. Então ele diz assim: os objetivos do trabalho, né? Participar como autor. Vocês vão ter a oportunidade de participar como autor de pesquisas, né? Vocês vão desenvolver pesquisas e vocês vão ser os autores, né? Vai estar o nomezinho de vocês lá, né? Como os autores do projeto, os autores da pesquisa, né? E vai que vocês conseguem fazer trabalhos excelentes aí, parar na revista Maiêutica da Uniaselv, né? Os meus alunos, geralmente, eles têm destaque no Joia, que é a nossa jornada acadêmica de integração, né, de trabalhos. Então, a gente tem aí excelentes trabalhos, né, que permitem que eles sejam, às vezes, escolhidos para participar dessa jornada, onde os trabalhos são socializados, etc. Tá bom? Então, vamos para frente. Nós temos aí uma revisão do conteúdo, né, para a gente fazer, mas a gente vai ter que conversar um pouquinho aqui. Vamos lá então, vamos começar pela unidade 1. Tem aí todos os temas, né? Só que aqui está errado que, na verdade, a unidade 2 aqui é o tema 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São 9 temas, né? E aí saiu aqui o slide errado aqui, mas não tem problema. Na unidade 1, então, o primeiro tema foi competências e habilidades para aprender, inovar e cooperar. Né? Se você lembra de alguma coisa, né, o que mais ficou importante para você? Vamos conversar um pouquinho aqui. Você pode abrir sua apostila aí, se você tiver, né? Habilidades para aprender, inovar e cooperar. O que ficou mais importante? Quem quer falar aí para nós? Eu até vou anotar aqui que eu vou alterar esse slide aqui, tem que corrigir. Vamos falando aí que eu vou... Vão escrevendo aí no chat, ou se quiserem falar. O que é para vocês, o que é a questão da competência? O que vocês aprenderam aí? Gente, não tenha medo de errar, gente. Não tenha medo de falar. O que é uma competência? Vocês já trabalham. O que é você ser competente? O que é você ter uma habilidade? Né? Vocês aprenderam tudo isso lá na primeira aula. Quem quer falar um pouquinho aí? Deixa eu botar aqui o slide. Slide 19. Tem que alterar aqui. Tudo isso, gente, vocês aprenderam? Poxa. Então vamos lá. Vocês devem ter aprendido sobre o chá lá, né? Competência, habilidade, atitude, questão de inovação. O que é uma competência para vocês? O que quer dizer assim, Marcos, você é um cara competente. O que eu estou falando? O que é ser competente? O que você acha? O que vocês acham aí? Na minha opinião, ser competente ali é você conseguir realizar alguma tarefa com eficiência, né? Realizar uma tarefa. Você precisa, para realizar essa tarefa, você precisa de algumas características, de algumas, digamos, algumas virtudes, né? Você simplesmente... Por que você consegue realizar uma tarefa? Basicamente, nós temos 3 pontos. Primeiro, né, você tem capacidade, né? Você vai lá e você tem a
você tem a experiência, você de alguma maneira já faz aquilo, já soube fazer, né? Você tem habilidade, você aprendeu a fazer isso, né? A parte teórica, a parte conceitual. Vamos pegar um exemplo aqui. Digamos que eu vou fazer uma pizza. Vocês vão ver que eu gosto muito de usar esse exemplo de pizza. A pizza, ela serve para tudo, né? Vocês gostam de pizza? A pizza ela é excelente para a gente usar para tudo, né? Quem inventou a pizza está no céu. O cara está lá em berço esplêndido, né? Tá tudo uma das maiores invenções da humanidade. Então vamos lá. Se eu vou inventar de fazer uma pizza, eu às vezes até posso tentar fazer. Mas se eu não tiver o conhecimento de como que faz uma massa, né? Tem toda uma técnica, tem toda uma forma de você bater a massa ali, fazer ela crescer, tem que esticar, né? Tem que esperar, e depois a questão do recheio, você vai colocar a forma que você coloca, quanto tempo você vai colocar no forno, isso tudo exige conhecimento, não é isso? Eu posso até ver no YouTube alguma coisa, mas se eu não fizer, se eu não tiver habilidade, se eu não souber de onde é que vem as informações, como que faz, eu não vou conseguir fazer. E uma outra questão que a gente tem é a questão da atitude, que é o quê? Você vai lá e você tem digamos assim, a iniciativa para fazer o negócio, né? Você faz o que precisa ser feito. A questão da proatividade que as empresas buscam muito, né? Que mais? Que mais ficou importante para vocês aqui? Deixa eu abrir o material aqui. Enquanto vocês vão falando aí. Isso mesmo. Concordo. Também acho. O que mais? O que mais vocês acham aí? Boa também. Muito bem. Estou gostando de ver. Então tá. Deixa eu me achar aqui, deixa eu abrir aqui o material que passaram para mim aqui, para a gente conversar mais um pouquinho. Vamos para o nosso segundo tema então. Neuroplasticidade e estratégias de alta performance cognitiva. Scooby-Doo, cadê você? Tá aqui. Aqui. Então vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Então, e do tema 2? Então, neuroplasticidade. O que ficou importante para vocês aí? Que a tutora passou aí para vocês, o que ela conversou com vocês? Deixa eu abrir aqui para mim não me perder também. Deixa eu carregar aqui o material. Vamos lá. Neuroplasticidade. Tá aqui, ó. Um de cada vez. Vai lá, gente. Questão do cérebro, né? Como é que funciona o cérebro, a questão das sinapses, né? Isso aqui já é uma introdução à questão do conhecimento científico, para você desenvolver a percepção do seu ambiente, do seu redor, e você desenvolver, principalmente, gente, desenvolver algo. Diga, Marcos. E desse segundo tema aí, também o que eu lembro, assim, da parte da mentalidade. Tem uma pessoa que tem a mentalidade física, né? E a outra que tem o mindset de crescimento. Tipo, que a pessoa vê uma situação, aí, como posso explicar? Tem uma situação, mas só que as pessoas veem ela de ângulos diferentes, né? Uma vê pelo lado mais pessimista, outros vê como um desafio, aí elas vão se desenvolvendo. Né? Isso mesmo. Tem as formas de aprender, né? As formas de aprender e a forma inteligente. Você sabe o que é cognição? O que ele fala, né? Estratégias de alta performance cognitiva. Tudo que a gente fala de cognitividade ou de cognição tem a ver com aprendizado. É a nossa capacidade de aprender e aprender para quê? Para você desenvolver algo, né? Para você construir algo. Quer ver um exemplo? Eu trabalho na área da segurança aqui, em Joinville. Então, a gente tem muito contato com o pessoal do presídio, das áreas prisionais, né?
E lá, se você for olhar, aquelas pessoas que estão lá presas, você dá lá um clips, um chiclete e um pedaço de esparadrapo para eles, eles constroem um carregador de celular, né? Com base na demanda, com base na necessidade deles. Naquele momento, eles montam. A criatividade deles é gigante, né? O pessoal que está preso lá. Aí eu pergunto, alguém ensinou isso para eles? Eles são formados em engenharia, têm um mestrado, um doutorado nessa área para poder desenvolver esses materiais tão complexos? O que você acha? O que você acha aí? Um outro exemplo que você tenha para nos dar aí. Você já ouviu falar em índio? Quem já ouviu falar no índio? Já ouviram falar nos indígenas, né? Os indígenas também. Você vê pessoas que são que não têm muito, hoje já tem, né? Mas não tinham muito acesso à informação, né? A parte de graduação, a parte de desenvolvimento, né? De escolaridade, mas eles constroem coisas, né? Casas, artefatos para pesca, para caça e tal, que ninguém ensinou eles. Né? Na verdade, aprenderam, né? Mas desenvolveram com base na sua necessidade. Então eles têm muita coisa que eles aprendem. Isso é cognição, isso é inteligência. Tá bom? Estão conseguindo entender aqui, gente? Vamos falar um pouquinho sobre essas estratégias aqui. Deixa eu achar aqui. Ó, aqui na página tem uma parte importante aqui. Página 48 da apostila em PDF, tem uma parte bem interessante aqui. Tem um autor aqui, uma autora chamada Carol Dweck, né? Não é inteligente o suficiente para resolver um problema ou acredita que ainda não sabe o suficiente para resolver. Com base no modelo mental que se estabelece, pode-se determinar o sucesso ou o fracasso de uma pessoa. Então não é que as pessoas não são inteligentes, às vezes elas não estão adequadas ao modelo mental, elas trabalham de outra maneira, né? Tem pessoas que têm dificuldade, por exemplo, para conversar, para se comunicar, mas são extremamente inteligentes no desenvolvimento de algumas soluções. Tem outras que falam bastante, que conseguem se expressar de uma forma bastante fácil, né? São bem extrovertidas, porém não conseguem resolver problemas e questões simples. Então, por quê? Porque são mentalidades, são formas, né, de aprendizado. O que mais nós temos aqui? Aqui na página 49, aqui, né, só para a gente repor aqui um material aqui. Todo erro é uma tentativa de acerto. Interessante, né? E deve ser compreendido como fonte de inspiração para novas tentativas. Aqui a gente já pode partir para um outro pressuposto, né? Das três pessoas que existem, os três tipos de pessoas que existem, né, na vida. Existe sempre o medroso, existe o frustrado e existe o vencedor. Os três buscam alguma coisa, mas eles têm essa característica. Quais são? O medroso, ele nunca faz nada, ele nunca começa nada porque ele tem medo, ele está preso no medo. Então não começa nada, ele não faz nada, ele tem medo de frustrar, ele tem medo de errar. Então ele nunca vai fazer nada. É um medroso, né? Aí nós temos o frustrado. O frustrado ele até começa, mas a primeira dificuldade, a primeira parte que ele vê algo que saiu fora do esquema, ele já desiste. E aí ele não consegue acompanhar as coisas, ele não consegue se desenvolver porque ele se frustra. Ele começou tantas coisas, tem gente que tem esse tipo de problema, não sei se você conhece alguém assim. Começa as coisas, mas não consegue terminar. Então ele se frustra. Esse é o frustrado, ele começa, mas ele não tem foco, ele não tem uma convicção daquilo que ele está fazendo, então ele rapidamente para.
E temos o vencedor. O vencedor, ele teve medo, mas ele avançou. Ele viu dificuldades e ele caiu, mas a dificuldade é que ele se levantou e continuou caminhando em direção ao alvo. E tanto ele insistiu, que ele venceu. Né? Ele venceu e aí ele chegou no ponto. Tá? Então, o erro é tentativa de acerto. Então, não tenha medo de errar. Gente, eu fiz já muitas coisas na minha vida. Não acertei boa parte delas, mas eu tentei. Né? E para mim, pessoalmente, é muito mais difícil você carregar o peso de uma não tentativa do que um peso de um erro. Eu prefiro chegar e passar minha vida dizendo, tal coisa não deu certo, mas eu tentei fazer. Tentei, dei o meu melhor, mas não deu certo, eu estou em paz. Do que ficar sempre pensando, poxa, eu deveria ter feito aquilo. E se eu tivesse feito e dado certo? Ficar carregando esse peso. Isso para mim é muito mais pesado. Né? Então tente, não tenha medo. Né? Você pode cair, mas você se levanta e você continua. Isso faz parte da vida. Tá? Então as dificuldades, elas nos colocam, né, nessas questões aí. Então falou lá sobre alguns conceitos básicos, né? Tem lá o que é produzir, né? Lidar com grande quantidade de informações, a neuroplasticidade, né? O processo, né, de adaptação do cérebro, né? Que ele vai se adaptando ao que acontece, vai buscando soluções, né? Por isso que é plasticidade, ele se adapta, né, às questões, né? A questão do aprendizado, né, do cérebro, alimentação saudável, que ajuda. Você sabia que grande parte, hoje, dos problemas de saúde mental, boa parte está relacionada com a alimentação? A gente come muito mal, a gente se alimenta muito mal. Né? E por conta disso, faltam algumas vitaminas, faltam alguns nutrientes e a gente acaba tendo problemas no nosso organismo que geram resultados químicos, né? A depressão é uma delas. Por exemplo, a falta de vitamina D no organismo, um dos sintomas muito comuns é a depressão. E às vezes vai se tratar como algo psicológico, mas é algo químico, é algo fisiológico, né? Que você resolve, né, se alimentando de forma adequada. Então também tem vários, a gente trata de muitas pessoas, né, que têm esse tipo de dificuldade. Né, a mentalidade fixa, pessoas que não são abertas ao aprendizado, né? Elas são fechadas, né, naquele método, naquele conceito. E a mentalidade de crescimento estão sempre abertas aí para a questão do aprendizado, para o aprendizado contínuo, se desenvolver, aprender com os outros, né? Aí tem um cardápio de estratégias da superaprendizagem. Depois a gente vai ver aqui, não sei se vocês leram alguma coisa, depois a gente pode conversar sobre. Depois o tema 3, né, da oralidade ao conhecimento científico. Quem quer falar alguma coisa aí? Como é que é essa questão do conhecimento científico? O que ficou importante para vocês? Alguém quer falar alguma coisa? Lembra? Professor, aí a gente viu a parte dos tipos de conhecimento ali também. Que tem o mito, o senso comum, a filosofia, a arte. Uhum. Foi explicado, né, de como funciona, né, cada um ali, o mito que é baseado ali de coisas antigas que vem, mas só que a gente usa isso hoje para várias coisas, mas não percebe. Uhum. Né? Aí também a parte da arte também, foi falado, o senso comum, que também é um pouco ali, junto um pouco do mito com a ciência também. Uhum. Aí teve vários que a gente foi Sim. ali, né? Sim, perfeito, é isso mesmo. Então você vai entendendo os tipos, né, de conhecimentos, as formas que você tem para aprender e como o Marcos mesmo falou, né, coisas que a gente utiliza, né, no nosso dia a dia mesmo sem saber, né? Então é isso mesmo. Bom, vamos para a unidade 2 então. Saindo da bolha, como a ciência e a tecnologia nos afetam? O que vocês lembram aí? O que vocês passaram aí? Vamos lá, gente. O que a ciência e a tecnologia nos afeta? Não afeta nada em vocês? Os dias de hoje?
que vocês acham? Nada? Hoje vocês estão aqui fazendo o ensino à distância, uns estão no celular, uns estão no computador, e isso não afeta nada vocês? Vendo aqui no caderno que que a Ali também acabou anotando, né, que nessa parte ela comentou, a gente conversou também sobre essas inovações disruptivas, que é isso daqui que a gente está fazendo hoje. Uhum. E há anos atrás a gente não teria tecnologia para fazer isso que a gente faz hoje. É estudar online, cada um praticamente em uma cidade, e a gente está compartilhando conhecimento, né? Isso mesmo. Isso tudo teve uma problemática, que foi a pandemia, né? A pandemia obrigou, né? Já existiam projetos, né? O ensino à distância já é um projeto na época que eu estava na faculdade, isso há mais de 20 anos atrás, e eu lembro que a Uniaselv ela foi pioneira nesse projeto, e o dono, vamos criar assim, o cara que teve a concepção, que teve a ideia da Uniaselv, ele foi reitor da universidade que eu estudei, o professor Tafner. E ele teve esse sonho que todo mundo pudesse estudar, né? Porque antes era muito limitada a parte de acesso à universidade das pessoas. Então ele criou um projeto dos quais as pessoas teriam um custo menor e todos poderiam ter acesso, né, à graduação, ao sonho da graduação. E é muito interessante, né, esse projeto dele. E eu lembro que quando eu conheci esse projeto pela primeira vez, eu dei uma torcida no nariz, porque a priori você não consegue conceber, você fechar uma carga horária, uma grade inteira de uma graduação dentro de um dia só por semana. É quase que impossível, né? Mas ele conseguiu, né, no projeto do ensino à distância, otimizar toda essa questão, né, trazer os materiais já meio consolidados, já meio formatados, compilados, e aí, estamos aí. Todas as universidades que você conhece, todas elas acabaram migrando, né, para esse modelo, né, que é o ensino à distância, o EAD. E a Uniaselv foi pioneira nesse negócio aí, eu acompanhei isso. Então isso é uma inovação, isso é algo que mudou a vida das pessoas. Você está em casa, né, aí no recôndito do teu lar, né, muitas vezes você está meio impedido, né, se tem criança pequena, ou tem marido, ou tem isso, às vezes a questão conseguir você conseguir se concentrar, né, na atividade, se concentrar no que você está fazendo, às vezes atrapalha um pouco, né, não consegue. Por isso também é importante, né, lembrando, você ter um espaço, você ter um lugar para você estudar, né, um horário, né, de manhã cedo, é bacana, então você se organiza e vai. A questão do celular também, né? Quem que diria, gente? Há anos atrás eu lembro quando eu vi o primeiro celular, aqueles tijorola, era celular e arma branca, né? Que hoje você estaria tirando foto do seu celular, fazendo vídeo, mandando isso em tempo real para as redes, compartilhando a quantidade de informações. Só que isso trouxe alguns problemas, né? Isso trouxe alguns problemas, por quê? Porque começaram, como todo mundo tem acesso à informação e à geração de informação, né? A criação de informação, muitas das informações geradas são mentira, né? Não são informações reais. Então isso começa a trazer alguns problemas, né? Ok. Tema 2, pé na estrada, produção científica e inovação. A gente já falou mais ou menos sobre isso, né? A questão da produção científica e a inovação. Tema 3, conectando soluções, sociedade, mercado e universidade. Aqui na verdade é o tema 6, né? Vai ser o tema 6. Quem quer falar um pouquinho sobre isso? Um de cada vez aí. O que ficou importante aí? Eu também acho. Também acho. É isso aí. Pode ser. Pode ser também. O que mais? Eu gostaria de falar um
pouquinho sobre esse Conectando Soluções. Eu Diga. acho que tem muito a ver também com o que você relatou lá em cima, né? Quando o dono da Unicef, ele visualizou esse problema, né? De Uhum. muitos não poderem estar em sala de aula, porque seria o meu caso, né? Você até citou criança pequena, trabalho, né? Quando a gente fica, ainda brinco, quando a gente vira adulto tem muita responsabilidade, né? Mas a gente vê que ele viu o problema e buscou uma solução, né, para a sociedade. E hoje nós temos diversas aí, que também o governo, né, ele disponibilizou também o ProUni, que hoje você consegue estudar até mesmo com bolsa gratuita, né? Então a sociedade, o mercado em si hoje tem se beneficiado, né, que pessoas que realmente colocou a inteligência em prática e viu o problema da sociedade e solucionou, né? E hoje dificilmente a pessoa pode dizer que não pode fazer uma faculdade, né? Não pode se graduar, porque temos várias soluções dentro da sociedade. Isso mesmo. Obrigado. Muito obrigado. Então, a parte também muito importante, né? Estou vendo aqui sobre as fases, né, da Revolução, a página... Que página que é isso aqui? Página 101. Página 101 aqui, que fala sobre as fases, né, da Revolução aqui na unidade 2, bem no finalzinho. Deixa eu ver que tema que é esse aqui. Deixa eu pegar aqui. Então, a primeira revolução, que foi a Revolução Industrial, né? Importante vocês lembrarem. Mecanização, introdução da máquina a vapor e do carvão. Talvez vocês não saibam, mas a Revolução Industrial, que é tratada com tanto, digamos assim, engajo, né? Com tanta pompa, mas a Revolução Industrial ela foi muito triste, né? Ela foi muito pesada. Houve muito sofrimento, muita morte, né? A questão do desenvolvimento, a máquina a vapor, como funcionava tudo a carvão, né? Não havia a questão trabalhista, né? Jornada de trabalho. As crianças trabalhavam e elas eram punidas, né? Então havia uma demanda muito grande, as pessoas estavam passando fome. Então elas vinham para os grandes centros, né, na Inglaterra para trabalhar, e elas iam trabalhar, levavam máquinas de tear para suas casas, e elas não tinham sábado, domingo, elas tinham jornadas de até 18 horas por dia, sem direito a nada, sem poder parar para comer, sem nada, elas tinham que produzir. E muitas delas tinham castigos físicos. A gente tinha crianças de 6 anos trabalhando já, 5, 6 aninhos trabalhando no pesado, e quando não conseguiam produzir, eles colocavam as crianças para dentro das minas de carvão, para buscar carvão, e muitas dessas crianças morreram lá dentro, né, asfixiadas, morreram, coisas terríveis. Existem muitos documentários sobre isso. Então a Revolução Industrial, quando começou com essa mecanização, a máquina a vapor do James Watt, lá em 1800, foi um início, mas foi algo assim bem pesado, muito triste, né, muito, muito sofrido. E depois vai para a segunda Revolução Industrial, né? A segunda Revolução Industrial começa então a produção em massa, né? A linha de montagem, começa a usar o petróleo, né? Então a produção em massa a gente vê o quê? A gente vê qual foi a primeira, vamos dizer assim, a primeira linha de produção, né? Porque até então não se tinha, tudo era corporações de ofício, né? O que é uma corporação de ofício? Vocês devem ter ouvido falar em artesãos, né? Tudo era artesanal. Então eu aprendi a fazer, por exemplo, uma cadeira, eu fazia cadeiras artesanais. E eu passava para o meu filho como é que se faziam cadeiras. Então ele fazia as cadeiras artesanais, né? Depois passava para o filho dele, para o meu neto, e assim ia. Mas eram cadeiras feitas uma a uma, né? Uma diferente da outra. E depois com a questão da linha de montagem, né? Que foi primeiro com o Henry Ford, né? Na Ford Company, onde começaram a montar a primeira linha de produção, a primeira linha de montagem, produção com peças, com formas, né? Com toda essa questão, né? Padrão, né? Então foi a primeira aí. Então começou a produção em massa, a linha de montagem, começaram a usar o petróleo, né? O motor a combustão,
né, com petróleo, não é mais máquina a vapor e por aí vai. Depois a terceira revolução industrial no século XX, onde começa a produção automatizada, então os robôs entram em cena, né? Você começa a perceber, né, que ali começa a se explorar outras possibilidades. O robô auxiliando, né, na produção, e isso traz algumas responsabilidades e alguns temores, né, na substituição da mão de obra humana. Aí computadores, eletrônicos e tecnologia de informação. Tá? Então, na Revolução Industrial do século XX. E a quarta revolução, que se fala que é hoje, né? Você tem a produção inteligente, questão da internet e da Big Data. Então, você está em casa, como vocês estão acessando a plataforma da faculdade de casa. Eu quero saber qual é a minha nota. Você não precisa mais ir na faculdade, pedir para a tia lá olhar na ficha como é que está a tua nota, olhar o teu histórico. Você tem tudo online. Você acessa o Big Data, né? Você acessa os servidores das instituições e tem acesso às informações. E com as empresas não é diferente. Né? Você faz gestão, né? Você tira relatórios, você faz configurações de trabalho, você faz reuniões, tudo online. Tudo online. Tá? Então, essa é a quarta revolução industrial, né? E isso conecta a sociedade com as empresas, com o mercado, com a universidade, né? A própria Unicelv, por exemplo, tem acesso, quem é da sociedade pode acessar a plataforma, tem algumas coisas que podem ser acessadas, cursos gratuitos, então isso permite que a sociedade como um todo tenha acesso, né, a esse material, ok? Vamos então para a nossa unidade 3. A gente já estava conversando um pouquinho, roteiro para elaborar trabalhos na universidade. Então deixa eu mudar aqui. A gente tem a nossa unidade 3. Cadê você, Scooby-Doo? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Quer complementar alguma coisa? Bastante coisa para rever, né? Deixa eu pegar aqui. Então, mão na massa, roteiro para elaborar trabalhos na universidade, né? Parte principalmente a questão do trabalho do cérebro, né, que foi falado lá, e as problemáticas. Vamos começar a trabalhar os trabalhos na universidade. Tem um exemplo aqui na página 129, diz assim: a transformação da natureza a partir do planejamento humano e com objetivo específico damos o nome de trabalho. E nesse sentido, só o ser humano trabalha. Ao observar formigas, abelhas e outros animais, podemos pensar que eles também trabalham. Embora suas ações sejam complexas e nos deixem maravilhados, são geneticamente programadas. Então, os animais, apesar de trabalharem muito na natureza, alguns até transformando, eles só fazem aquilo pelos quais eles são condicionados pelo seu instinto natural. Nós não, nós temos motivações. Nós não agimos por instinto nesse caso. Nós agimos por motivação, de transformação. Então ele dá alguns exemplos aqui. Os castores fazem enormes represas, modificando até mesmo o curso de um rio. Mas o fazem sempre do mesmo modo, pois são geneticamente programados para isso. O castor nunca vai melhorar a questão da sua represa. Ele sempre vai fazer igual, porque isso está na sua genética, né? Esse conhecimento está na sua genética. Dificilmente ele vai mudar. Tá? Isso não vai alterar. Todos os castores da face da terra roerão as árvores do mesmo jeito. As empilharão nos rios da mesma forma e ali vão fazer os seus abrigos. Eles o faziam em 1530, continuam hoje e continuarão a fazer assim enquanto existirem castores. Então não vai mudar. Agora nós não. Se a gente for fazer uma represa, a gente faz de um jeito. Aí fazendo aquela você já aprende, já faz de outro, já melhora. E assim nós vamos desenvolvendo, nós vamos crescendo, né? Isso é um processo. Então, o processo de transformação da natureza e o nosso processo de desenvolvimento, tá? Nós temos essa característica. Do problema validação da jornada, então, deixa eu ver aqui. Tema 2. Cadê você, Scooby-Doo?
Cadê o nosso tema 2 aqui? Deixa eu passar rapidinho, estou passando rapidinho aqui o material para a gente não se perder aqui, né? A questão da internet, né? A gente já comentou. Paraná. Ok. Inovação, a gente já falou sobre inovação também, né? Inovação nas empresas. Beleza. Então tá. Então, do problema, a validação da jornada. A gente conversou sobre pesquisa científica. Falamos sobre o problema, por exemplo, da pandemia, lembra? Que nasceu, falei sobre a diferença da invenção, por exemplo, do micro-ondas, que foi algo acidental, né? Um trabalho que estava sendo feito ali de manutenção no veículo militar, e da questão da vacina do Covid, que foi algo intencional. Eles tiveram que correr atrás disso, né, para poder criar algo, para poder solucionar um problema. Então, essa a validação da jornada, ela nasce disso. E tem um negócio importante, gente, que o teu conhecimento, aquilo que você sabe, o seu talento, ele não vai ter sentido se ele não impactar a sociedade, se ele não impactar a vida de pessoas. Eu queria que você entendesse bem isso, tá? Então não adianta você ter muito conhecimento, não adianta você ter muito recurso, não adianta você fazer um monte de coisa se isso de fato não impacta a vida de pessoas. Isso não vai servir de nada. Por isso, gente, até mesmo a questão da gestão, falando da administração como um todo. Quando eu comecei a fazer a faculdade, há mais de 20 anos atrás, as pessoas diziam assim: quem não sabe o que vai fazer, faz administração. Eu ouvi muito isso, né? Ah, porque você não sabe o que vai fazer, então faz administração. Não é bem assim. A administração, ela é uma função, né, de gestão, de tomada de decisão. Tá? Vocês vão fazer esse curso, né, para aprenderem a tomar decisões. E para vocês aprenderem a tomar decisões, vocês precisam ser multifuncionais ou multidisciplinares. Precisam conhecer um pouquinho de tudo, senão vocês não têm como tomar decisão. Diferente, por exemplo, o pessoal de contábeis, né, de contabilidade. A contabilidade, ela é uma área simplesmente operacional. O contador, ele faz o quê? Ele não toma decisão. O contador, ele gera relatórios, né, ele monta, ele conta, o próprio nome já diz, ele conta, ele faz levantamentos, ele alimenta banco de dados, né, ele faz alguns direcionamentos, mas nada mais é do que montar relatórios para que o administrador ou o gestor tome decisões. Então, quando se fala de administração, é uma área de tomada de decisão, de gestão. Quando se fala em contabilidade, é uma área operacional, é uma área de levantamento de dados, de compilação de informações para que o administrador tome a decisão. Tá? Então, a gente tem que entender isso muito claro. Então, quando fala, né, da administração, hoje, né, um administrador, todas as empresas precisam ter um administrador por lei. Alguém precisa assinar, né, pela gestão da empresa. E isso tem que ser um administrador. Ah, professor, mas eu sou médico. Eu tenho uma clínica e tal. A clínica vai ter que ter um administrador lá. Porque você é médico, você não é gestor, você não é administrador. Ah, professor, mas eu tenho um restaurante. Você é gastrônomo, né? Cozinheiro, trabalha com culinária, é masterchef, tem problema. Mas você vai precisar de alguém para assinar na sua empresa como administrador. A partir do momento que você tem um CNPJ, uma pessoa jurídica, você precisa ter um administrador para tocar o seu negócio. Então daí você vê a importância. Então, quando você trabalha com administração, você precisa aprender de tudo. Você tem que aprender sobre pessoas, você tem que aprender sobre logística, você tem que aprender sobre produção, você tem que aprender sobre psicologia,
você tem que aprender sobre a área financeira, você tem que aprender sobre mercado, você tem que aprender economia, você tem que aprender toda a parte de vendas, você tem que aprender a parte de globalização e mercado internacional. Tudo você tem que saber, porque senão você não tem capacidade de tomada de decisão. Por isso a administração, ela é para mim, é um dos cursos mais completos das áreas, né, que existe. De gestão é o curso mais completo. Ele é totalmente multidisciplinar, você vai aprender uma série de coisas e você precisa mudar a sua mentalidade. Como é que se muda a mentalidade, né? Leva-se um tempo. E é isso que eu vou ter, essa vai ser a missão que eu vou carregar ao longo desse tempo que a gente vai estar junto. Tá? Por quê? Porque hoje a gente se vê como, né, eu já passei dessa fase, mas você pode se ver como um funcionário. Ok? Você vê como um colaborador. Mas você vai ter que se formar, você vai ter que sair desse curso se vendo como um gestor, como um presidente, como um CEO da organização. Quer ver um exemplo? Eu vou pegar o Marcos de novo ali como minha vítima aí. Então o Marcos está lá hoje, ele está trabalhando numa área de gestão, mas ele ainda é operacional. Ele atua, faz o trabalho dele muito bem, né, tanto que foi reconhecido, foi promovido, já estão ampliando, né, o seu rol de responsabilidades. Temos que profetizar um aumento de salário aí, né, Marcos? Tem que aumentar esse teu salário aí, cara. É um cara que... né, tem que aumentar esse teu salário aí. Então, depois manda o teu chefe ligar para mim que eu converso com ele. Então, assim... Então, o Marcos está lá trabalhando, fazendo as questões, mas quando vem uma informação da área estratégica, vem uma informação lá da presidência, né, da diretoria da empresa para ele, agora, a partir de agora nós vamos fazer isso, isso e isso. O que ele vai pensar? Ele não vai simplesmente só executar. Ele vai dizer assim, eu sei por que foi tomada essa decisão. Eu não faria dessa forma. Eu faria assim, 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 mas eu sei por que o gestor tomou essa decisão. Ele precisa pensar como se fosse o CEO da empresa. O primeiro passo para a gente crescer numa organização é a gente deixar alguém, preparar alguém para ficar no nosso lugar. E o segundo é nos vislumbrarmos, nos olharmos, nos sonharmos conosco, né? Começarmos a pensar como um presidente, pensarmos como dono. Essas são as duas coisas que nós precisamos agir. E queridos, só quem faz administração tem capacidade de pensar dessa maneira. Porque as outras áreas não têm capacidade técnica para poder chegar nesse ponto. Vocês estão entendendo, gente? A importância do curso? Com base em... Diga. Operacional muito bem. Então, eles estão divididos em 9 setores da fábrica. Eu conheço todos, eu tenho 12 anos de fábrica. Passei em todos os setores. Eu sei como funciona. Só que aí agora o nosso gerente lá, ele pegou e falou, cara, eu não quero mais você no operacional. Como tu tem esse conhecimento, eu quero que tu me ajude a organizar isso daqui. Aí às vezes até ele fala, cara, eu te vi meter na mão lá, não quero que mete a mão, tu orienta os caras, conversa, puxa, tira de lado, tudo hoje tu tem que fazer isso. Tem que conversar, entender o que está acontecendo para poder melhorar a produção, né? É igual esse vídeo de e-mail, coisa arada, isso daí também vem muita coisa, que a gente é uma filial, então vem muita coisa de São Paulo. Então a gente tem que pegar, mastigar um pouco ali para passar para a produção. Porque a gente não pode jogar tudo para eles também. Uhum. A gente tem que passar só o que eles realmente precisam estar sabendo, porque senão vira uma loucura também. Sim, com certeza. Com certeza. Aí eu entrei, eu comecei pela administração, só que eu fui desistindo, mas não adianta, eu tenho que fugir dessa área, não ela me puxa de volta. É perfil, não adianta.
Você pode depois migrar, né, para outras, fazer especializações numa área de interesse, né? Como eu disse, a administração ela é multidisciplinar, então você pode se especializar depois numa área. Então você cumpre o seu bacharelado e depois você se especializa. Poxa, eu gostei muito da área de produção. Se especializa, faz uma pós na área. Ah, não, eu gostei da área de pessoas, administração estratégica de pessoas. Você se especializa nessa área. Quer ver uma área, gente, que dá muito dinheiro hoje, que não tem, que está em falta no mercado, e é por isso que hoje dá muito dinheiro, é a área de custos. A área de gestão de custos é... Se você gostar dessa área, você se especializar nela, você tem emprego garantido. Os únicos 2 colegas que eu conhecia que trabalhavam muito bem com essa área não estão mais nem no Brasil. Empresas norte-americanas foram lá e contrataram eles, foram a peso de ouro. Tá? Eles são tratados a peso de ouro, pessoal que dominava a questão de custos. Tá? Então fica a dica, hashtag fica a dica aí. Tá bom? Vamos para frente? Vamos falar então um pouco sobre as avaliações aí que vocês vão fazer hoje, né? Avaliação N3, então ela é composta por 2 questões descritivas. Às vezes tem mais, tá? Pode ter uma questão bônus, 1 ou 2 questões bônus. Agora não sei se está na descritiva, se está na N3 ou na N4. Às vezes eles colocam questões do ENAD bônus, né? Para você, se você errar uma, você acerta a outra, né? Então, mas geralmente são 2 questões descritivas. Você vai fazer em casa, né, com consulta, é a avaliação que mais tem peso, ela vale 4 pontos na média, né? E aí você vai fazendo tranquilamente. Uma dica que eu dou, gente, é assim. Já vieram alunos me perguntar, professor, eu tenho certeza que eu acertei a questão, né, e eles me descontaram, né, me deram uma nota baixa, mas eu tenho certeza que eu acertei. Ele tem certeza porque ele copiou ipsis literis da apostila, né, a resposta. Então hoje as questões já não estão mais dessa maneira, estão obrigando o aluno a desenvolver um texto, né, desenvolver aí um conteúdo. Mas se cair alguma assim que tenha, né, que esteja na apostila ali, você tenha só que fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, o meu conselho é que não faça isso. Escreva com as suas palavras, desenvolva o conteúdo. Por quê? Porque senão vocês vão ter problema, eles vão anular a sua questão. Tá? Porque aí você não respondeu, você só copiou. Tá bom? Então faça com bastante carinho essa prova aí. Ela já deve estar liberada para você no seu AVA. Tá? Deixa eu ver aqui. E nós temos a N4. A N4 são 10 questões objetivas, às vezes são 12, né? Como eu disse, 2 são bônus. Também contempla todo o conteúdo da disciplina. Ela tem peso 3, né? E ela é feita no polo. Né? Vocês têm que fazer um agendamento prévio lá. Já no início da disciplina, ele já abre, eu acho, no AVA de vocês, já abre lá, na avaliação lá, fazer agendamento. Então você faz o agendamento no polo para fazer essa avaliação, tá? Ela é rapidinha, são 10 questões, são objetivas e a coisa flui de boa. Tá bom? E fizemos então nosso 4º encontro, né, concluído aí. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Aproveita aí. Tirar alguma dúvida? Um de cada vez aí, gente. Não dá tumulto aí. Tranquilos? Então tá. Diga. Como é que vai ser o método de ensino ali pra gente já meio que já ir se programando? Qual? Porque antes ali a professora dava pra gente ali e a gente só fazia leitura. Eu fazia leitura, mas fazia mais coisas, né? Geralmente o pessoal lia, mas assim, a questão essa parte de exercícios ali, ela não cobrava nada. Ele também nem corrigia, não, só ficava nos temas mesmo. Corrigia assim, né? Tinha exercício que só não conta, essas coisas assim, aí ela cobrava trabalho, assim, né?
Então, gente, algumas disciplinas eu cobro e algumas não. Mas não é que eu cobro, tá? Eu não cobro nada de vocês, tá? Algumas a gente vai corrigir e algumas não, tá? Esse material novo, que tá, essas disciplinas novas, geralmente a gente faz a correção das autoatividades, tá? As disciplinas mais antigas a gente não faz. Aí você faz a autoatividade e se tira dúvida na aula. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, você me questiona depois da aula ali e a gente corrige. Mas o ideal de você fazer as autoatividades é exatamente para fixar o conteúdo, tá bom? O que vocês precisam fazer é os simulados, né, que aparecem para vocês no AVA de vocês. Então tem que fazer os simulados, né? E aí esses simulados vão dar um acréscimozinho na média de vocês. Não sei se é meio ponto, alguma coisa assim, que dá um acréscimozinho nas médias de vocês. Então fiquem ligados no AVA de vocês nos simulados, tá? Respondi a tua pergunta, Marcos? Tá? Então algumas vão ser feitas, outras não. Ok? Mas faça, tenha por base, por rotina de fazer as autoatividades. Dicas para atividades de horas complementares. As horas complementares, gente, teve umas mudanças aí nesse ano, que tem as atividades complementares e vão ter os currículos, extensão curricular, uma coisa assim, tá? Que eu estou dando uma olhada também, depois eu vou passar o material para vocês, tá? Mas as horas complementares, vocês podem fazer cursos livres que estão disponíveis no AVA de vocês. Tá? Tem alguns cursos lá que não são os cursos de nivelamento, tem que ser os cursos livres. Tem vários cursinhos ali de 10 horas, 20 horas, 30 horas, que vocês podem fazer, ele vai gerar um certificado digital e você pode incluir esse certificado nas suas horas, tá, gente? Precisa fazer, todo mundo precisa fazer esses cursos, por quê? Porque se chegar no final do curso de vocês não tiverem as atividades complementares, vocês não podem colar grau. Isso é uma exigência do MEC, tá? A gente vai conversando sobre isso, mas de imediato, Catherine, você pode entrar lá na plataforma, procura lá pelos cursos livres, e aí você faz os cursos lá, tá bom? Esses cursos que fazem em AD, às vezes numa plataforma do banco, esses cursinhos assim, tudo ele aceita, mas não é só isso. Tem uma parte que tem que ser de voluntariado, tem uma parte que tem que ser desenvolvimento de pesquisa, você vai vendo ali que o sistema vai te orientando para você chegar e cumprir todas essas horas aí. São 100, se eu não me engano, no curso, né? Tá bom? Dúvidas? Mais dúvidas? Ok. Então, gente, para a gente já deixar combinado aqui, né, eu vou colocando lá no grupo as informações, o novo grupo do WhatsApp, você pode sair do antigo e você fica agora no grupo que eu criei ali para vocês, tá? Então você pode migrar, pode sair daquele outro grupo e pode ficar no nosso ali, da nossa turma. Todas as informações eu vou estar postando ali para vocês, ok? Esse material ainda não está no site, tá? Porque, como eu disse, eu recebi ontem essa missão de ficar com vocês, então o site está desatualizado na questão tanto da turma, quanto o cronograma, quanto o conteúdo disponível para vocês. Então vocês me deem um tempinho aí, eu vou levar algumas semanas para conseguir atualizar isso, tá? Mas à medida que for ficando pronto, eu vou colocando lá para vocês e vou deixando vocês a par. Eu agora tenho uma jornada pela frente aí para montar esse material todo, e aí vai dar certo, tá bom? Lembrando, gente, façam, tá, a avaliação, procure fazer hoje a avaliação. Não deixem para depois, porque isso aí, gente, é bizu furado. Tá? Deixar, não, professor, eu vou fazer outra coisa, eu vou me envolver com outra coisa, eu tenho outro compromisso. Aproveite o dia hoje, já que você está aqui, tem mais um restinho, são 10 horas agora. Né? Eu vou ficar conectado aqui até umas 11 horas. Então você pode, né, se envolver, fazer a atividade aí. Ok? Então faça a atividade, qualquer coisa, tira dúvida comigo aqui e a gente vai ficando por aqui. Maiara, o livro não está abrindo? Você está na disciplina correta?
Se você tem a disciplina liberada, o livro tem que abrir o livro em PDF. Pode ser problema na sua internet ou no seu dispositivo, tá? Mas ele tem que abrir tudinho aí, tá? Você dá uma olhadinha em qualquer coisa, depois você me manda o print no particular lá no privado, a gente tenta dar uma ajudinha aí. Tá bom, gente? No mais, tá? No mais, que Deus abençoe vocês, né? Que vocês tenham aí uma semana tremenda aí, né? Com bastante sucesso, com bastante bênção de Deus aí para a vida de vocês. Eu espero vocês aí às 8h20, sempre em ponto. Às 7h30 eu estou colocando o link da turma lá no grupo, tá? Então, 7h30 da manhã eu estou disponibilizando. Já entrem, já conectem, para não ter problema de conexão depois. Tá bom?